Como Deus limita a nossa adversidade? Apesar de poder permitir que Satanás nos persiga e nos acuse, Deus estabelece limite para as ações do inimigo. Satanás não tem livre acesso à nossa vida. Somente Deus que nos criou, tem o direito de lidar conosco em todos os momentos da vida. No caso de Jó, o Senhor deteve o inimigo ao ordenar-lhe: somente contra ele, contra Jó, não estendas a mão, conforme a gente vê lá em Jó 1:12. O Senhor permitiu que seu servo Jó fosse provado, mas perceba que Deus limitou o que Satanás poderia fazer. O Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Nada é maior, nenhum pecado ou doença, do que ele. Deus deu a Satanás instruções estritas a fim de poupar a vida de Jó. E o inimigo teve de obedecer. Assim como obedece hoje às limitações impostas por Deus em meio à adversidade, ao sofrimento, à dor que experimentamos. Limitações, estas terríveis. Existe um limite para a adversidade. Pode parecer que seu sofrimento nunca vai passar, mas ele passará. Lembre-se de que os problemas de hoje são oportunidades para Deus provar sua fidelidade. Ele permitirá que a provação dure o tempo necessário para que Ele cumpra seu propósito em nossa vida. As crises passam, as circunstâncias mudam, as situações se desdobram. No entanto, Deus trabalha por meio de nossas adversidades e põe um fim a elas a seu tempo. O inimigo pode até tentar derrubá-los, mas você tem uma fonte eterna de força que vive em você e que não pode ser derrotada. Satanás sabe que, como crentes, nós pertencemos a Deus. Somos salvos pela graça divina mediante nossa fé em Jesus, o Filho de Deus. Mas o inimigo rouba a nossa atenção, enchendo nosso coração de medo, dúvida e desânimo na tentativa de levar-nos a desistir de obedecer a Deus. Sob extrema pressão, a fé de Jó permaneceu firmemente alicerçada em Deus. E o mesmo pode ser verdade para nós também. Quando a adversidade chegar, não precisamos curvar-nos ou nos render à derrota. Em 2 Coríntios 4, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo escreveu: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O Senhor não permitirá que o inimigo nos destrua. Assim devemos continuar a confiar em Deus e a resistir ao diabo mesmo quando estivermos desanimados. O Senhor trabalha por meio da adversidade, permitindo-a em nossa vida por um período de tempo a fim de cumprir um importante propósito em nós. O texto em Isaías 30, verso 20, nos ensina: embora o Senhor vos deu pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Em outras palavras, os momentos tristes de nossas vidas durarão somente o tempo necessário para que Deus cumpra seu propósito em nós. Que boas novas são essas! Deus não somente limita nossas provações e tribulações, mas também nos atrai para um relacionamento mais íntimo com Ele e fará tudo para o nosso bem. Certamente, essa é uma boa razão para adorá-lo. E lembre-se, os momentos sombrios em nossa vida durarão somente o tempo necessário para que Deus cumpra o seu propósito em nós. E o Senhor não permitirá que o inimigo nos destrua. Assim devemos continuar a confiar em Deus e a resistir ao diabo, mesmo quando estivermos desanimados. Deus te abençoe.